Perspectiva é o que eu estou vendo agora. Então, na plenitude de Deus, não existia preocupação com o amanhã. Por isso que Jesus ensina isso para nós. Ele diz assim: não vos preocupeis com amanhã, amanhã pertence a Deus, né? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. O reino não, no reino você desfruta de justiça aqui agora. Então, hoje, na plenitude, o hoje tem um sentido de eterno. O plano original de Deus é fazer conhecidas as suas virtudes da eternidade nas relações humanas. Esse é o ministério de Deus para nós. Que as virtudes do reino de Deus sejam conhecidas através do quê? Das relações. Por isso que Ele nos deu um ministério. O ministério da reconciliação. Por isso, irmãos, que o perdão ele precisa ser entendido através de uma natureza transformada pela eternidade. Por isso que tem gente que não consegue perdoar. Porque isso é um lugar de natureza eterna. É só através da natureza da eternidade que eu consigo perdoar de fato. E o erro do outro, depois que eu entro nesse lugar de eternidade, o erro do outro não compromete mais a minha relação com ele. Pode fazer o que quiser, não vai comprometer a minha relação. Se eu perdoo por obrigação, eu já comprometi a relação. Você está entendendo? Eu vou perdoar porque está na lei de Deus, então tem que fazer, né? Fazer o quê? Está comprometida a relação. É aquele tipo de perdão que eu perdoo, mas você lá longe, eu aqui, bem aqui. Você lá, eu aqui. Comprometeu a relação. Mas se não é um dever perdoar, e sim um poder, se é um poder, não compromete a relação. A nossa relação pode passar pelo constrangimento, mas não compromete. Irmãos, não há erro que possa comprometer a relação de alguém que está vivendo num lugar de natureza eterna. Foi a serpente que criou a ideia do amanhã. Eu falei aqui outro dia numa pregação, eu falei, vou falar uma heresia, acho que quem criou o futuro foi o amanhã, foi o diabo. Porque foi a serpente que deu essa ideia do amanhã. Estavam lá no jardim, de repente ela diz: no dia em que você comer do fruto, no dia é o dia de amanhã, você será, você terá. Então deu ao homem uma expectativa de amanhã. E Deus criou o homem para o hoje que nunca termina, porque ele está no tempo da eternidade. Quando nasce a ideia do amanhã, também nasce a compensação de uma frustração do passado. Eu vou repetir, grave isso. Quando nasce a ideia do amanhã, também nasce a compensação de uma frustração do passado. E como é que trabalha a expectativa? A pessoa que tem expectativa, ela está compensando uma frustração do passado, ou ela está projetando um futuro, ou ela está tentando fazer valer uma presunção que ela tem, ou está tentando compensar uma frustração. Sabe o que se chama isso? Iniquidade. Que é diferente de equidade. O que é equidade? É a forma justa como nós nos tratamos. E o erro do outro, eu pego o erro do outro para compartilhar conhecimento, para ajudar o outro a se levantar do seu erro. Isso é equidade. Onde o seu erro é a minha oportunidade de transferir para você conhecimento. Isso é equidade.
Não é porque eu estou certo, não, mas é porque eu tenho compromisso com você. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sou fiel ao seu erro, me ressentindo. Eu sou fiel a você, mesmo independente do seu erro, me mantendo na mesma posição, sentimento, vontade, amor diante da sua vida. E é o que a Bíblia diz que Deus é. Segundo Timóteo 2:13, Paulo diz: nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel, porque de maneira alguma Ele pode negar a si mesmo, porque é uma estrutura de natureza, tem a ver com quem Ele é, e o que Ele é fiel. Então você erra, mas Deus continua fiel, Ele não se amolda ao seu erro. A amargura que está no coração do homem é um sinal de lealdade ao outro. Por que você fica amargurado quando alguém erra com você? Porque você é leal à pessoa. Você não é fiel, você é leal. Então a pessoa fica amargurada correspondendo com o erro do outro. E aí a lealdade está comprometida com o erro da pessoa. A fidelidade não. A fidelidade está comprometida à relação com o outro. Por isso que fidelidade transfere equidade. Ela está sempre como um instrumento de justiça, nunca como um instrumento de juízo. Uma pessoa erra com você e você é um instrumento de justiça, não de juízo. Agora, quando a pessoa se sente prejudicada, ela faz juízo de mérito. O que é fazer juízo de mérito? É quando você se sente prejudicado. E quando? Quando a pessoa acha que merecia, por exemplo, um amigo melhor, uma esposa melhor. Você tem uma expectativa no outro e não uma perspectiva no que é eterno. Vocês estão conseguindo pegar o que eu estou falando? Por isso que nas relações nós deveríamos ter na vida do outro a perspectiva daquilo que é eterno. Eu vou repetir isso. Nas nossas relações, nós deveríamos ser uns para os outros a perspectiva daquilo que é eterno. Mas normalmente não é assim que funciona. Por causa da iniquidade, as pessoas se relacionam com uma expectativa de futuro. E aí enxergo no outro a pessoa que eu idealizo. Eu me vejo na outra pessoa como alguém que eu penso que deveria ser como eu penso que ela deveria ser, para ser o que eu espero que ela seja. E sabe o que é isso? Iniquidade. Isso é iniquidade. A equidade não. Eu entrego a outra pessoa, independente da forma como eu espero que ela se comporte comigo. Independente. E isso é fidelidade. Isso nos coloca em uma relação de eterno. Qual que é a diferença do fiel e do leal? Irmão, o fiel é como um prumo. É como um prumo. A parede pode ficar torta. Se essa parede estiver torta, já viu aqueles prumos de pedreiro? Você bota a régua assim na parede, aí você vê, a parede está torta porque o prumo é que está reto. O fiel é como um prumo. A parede pode ficar torta, o fiel vai estar ali para mostrar o caminho. Ele continua no mesmo lugar, sendo fiel. Fiel a quem? A parede.
O leal é leal à parede quando a parede enverga. Então a parede enverga, o leal enverga junto. O leal reclama de forma leal a mudança que o prejudica. E no fundo ele é leal às suas expectativas. Isaías 59 diz: as suas iniquidades separam vocês do vosso Deus. Quem é que separa vocês de Deus, irmãos? Não é Deus que separa vocês, é a iniquidade que separa. Deus continua no mesmo lugar, Deus não mudou, Deus não separou-se de você. Foi a iniquidade que separou você. Deus é o fiel, sabe? O Deus é a régua fiel. Só que por nós cairmos no senso de lealdade, nós entortamos, envergamos, mas Deus permanece como uma régua fiel. Por isso que a Bíblia diz que o braço dele continua estendido. Por isso que a Bíblia diz que o ouvido dele continua atento, independente dos seus erros. Por isso que Deus é fiel. Ainda que nós somos errados, ele permanece fiel. Ele não pode mudar quem ele é. E ele é o quê? Ele é um esquadro fiel. Se nós vivermos de expectativa, a amargura vai dominar o seu coração. E não é o que você fez de errado que me deixa amargurado. Eu tenho um embate com você e eu fico amargurado. Não foi o que você fez de errado que me deixou amargurado. Sabe o que me deixou amargurado? A minha presunção de achar que eu merecia mais de você. Eu merecia reconhecimento do seu acerto comigo. Isso me deixa amargurado. E a Bíblia vai dizer, Hebreus 12:15, o quê? Tendo cuidado para que ninguém prive você da graça. Cara, ser privado da graça é a pior desgraça que pode acontecer a alguém. Cuidado para que ninguém te prive da graça, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E quando isso acontece, a Bíblia diz, por essa amargura você contamina muita gente. Todo amargurado é um merecedor frustrado. Pessoa amargurada é alguém que se sente merecedor. Eu vou traduzir de outra forma: é um frustrado desapontado. É o exemplo do diabo. O diabo é um amargurado sincero, porque teve as suas expectativas frustradas. Quem era o diabo antes de ser diabo? Era um anjo de luz. Qual que era a presunção dele? Subirei aos céus acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo e tal. Ele tinha uma proposta na sua ideia de honra, de reconhecimento, que ele, entendeu? Ele receberia mais do que o que ele já tinha. Olha o texto, Ezequiel 28:12. Assim diz o Senhor. Quem era esse cara? O sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas cobriam sardio, topázio, diamante, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Fizeram engates, ornamento no dia que foi criado. O cara era, irmão, você não tem noção. Tu eras um querubim da guarda ungido, te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade. Aí na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, pecaste contra Deus, e por isso te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, no meio dos brilhos das pedras. Elevou, pois, o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Está entendendo? Ele tinha uma amargura sincera. Quem era o cara? O cara era o sinete da perfeição, irmãos. Deus testemunhava dele e dizia, ele era perfeito em todas as suas obras. E aí ele teve uma presunção e depois se tornou um amargurado sincero.
Sabe o que é isso? Isso é a forma leal como eu respondo ao erro do outro, na medida que ele frustrou as minhas expectativas. Eu vou repetir: amargura é a forma leal como eu correspondo ao erro do outro, da forma como ele frustrou as minhas expectativas. Aí a pessoa se sente prejudicado, porque fez juízo de mérito. Então o problema não é a culpa do outro, mas é a minha frustração. Vocês estão engolindo, irmão? Está descendo? Por isso que, escute, toda amargura denuncia presunção, não a gravidade do erro do outro. Por isso que o perdão deve ser concedido, ele deve ser assumido. Quando nós nos submetemos à natureza perdoadora, está entendendo? Irmãos, Jesus não concedeu perdão, Jesus é perdão, Ele é perdoador, faz parte da sua estrutura, faz parte da sua natureza. Ele não concede o perdão, Ele é a própria imagem do perdão, faz parte da natureza de Cristo perdoar. Por isso que o perdão é o melhor termômetro para dizer de que tipo de substância eu e você somos feitos. Cristo, quando perdoa, Ele está dando sinal da pessoa que eu era antes do pecado. Porque o perdão é para ativar em mim uma memória de eterno. Ele me perdoa, e quando Ele me perdoa, eu consigo enxergar quem eu era antes da queda. Ele me ativa numa memória de eterno, para que eu veja a pessoa que eu fui criado para ser antes do pecado, e não a pessoa que eu me tornei por causa do pecado. Então, perdoar alguém, você se torna a luz da eternidade daquele que está sendo perdoado. O instrumento de justiça. Quer ganhar almas para quem quer ganhar almas para Jesus aqui, irmão? Quem quer tocar o mundo aí, alcançar vidas para o reino de Deus? Então, deixa eu te dar a receita. Quanto mais gente pecar contra você, mais oportunidade você tem de ser a luz do eterno na vida dessas pessoas. Então aproveita, quanto mais gente, melhor. A gente olha para a religião assim, né? Que Jesus me proteja das pessoas que vão fazer mal para mim. Não é assim? Não é isso que a religião ensina? Isso é o falso espiritualismo. Um Jesus que vai te blindar de você ser prejudicado por alguém. Só que o verdadeiro evangelho é diferente. Ele diz assim: eu te envio no meio dos lobos, vai lá. Olha o que a Bíblia diz, João 20, 23. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Ele está falando para nós, os discípulos. Mas se você retiver, será retido. Ele está te dando o poder de perdoar, mas se você reter, vai ser retido. Onde fica retido? Onde fica retido? Mateus 6,14. Vou usar um outro texto para complementar a teologia. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai. Aí eu volto para João 11, 23. Se não perdoar, fica retido. Onde é que fica retido o pecado que você não perdoou do teu irmão? Fica retido em você. Fica retido na pessoa que não perdoou. E o pecador já foi perdoado, viu, irmão?
Deus já perdoou o pecado da pessoa até antes da fundação do mundo, ela já foi perdoada. Mas o pecado dela fica retido na pessoa que não perdoou. Por isso que o perdão é libertador, principalmente para quem perdoa. Quem não perdoa se torna um tipo de depósito do pecado de todo mundo. Isso é grave, irmão. A pessoa, olha só, a pessoa que você não perdoou já foi perdoada na eternidade. Porque o perdão já existia em Deus antes da fundação do mundo. Aí você não perdoa, o pecado da pessoa fica retido aonde? Você vai ficando amargurada, vai ficando amargurado, porque você se tornou um depósito de todos os pecados dos outros. Está entendendo? Salmo 32:1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio dos meus pecados, os meus ossos viram o bramido, aleluia, no dia, todos os dias. Por isso de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o seu humor se tornou em sequidão. Confessei-te então o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Irmãos, a pessoa não fica perdoada, ela fica acumulando culpas. E às vezes o transgressor nem tem mais a culpa, porque já foi liberto por Deus, já foi perdoado, já foi tratado, mas você carrega as culpas porque não perdoou. Escute o que eu vou dizer, o diabo precisa encontrar o culpado. Ele se alimenta da culpa. E aonde o diabo encontra culpa para ter legalidade? No pecador? Ou no coração de quem não perdoou? O diabo encontra culpa no coração de quem não perdoou, não na vida de quem cometeu o pecado. Por isso que a falta de perdão adoece. Provérbios 14:30, a Bíblia diz que o coração em paz tem vida ao corpo, mas aquele que está em intriga, o que vive na intriga, apodrece os ossos. Aí os ossos vai apodrecendo. A pessoa vai deteriorando por dentro pelas culpas dos outros. Por Deus já foram perdoadas. Por isso que a amargura é o sinal mais evidente de um espírito anticristo. Vai soar pesado aqui, mas é a verdade. Se você vive na amargura, esse é o sinal de um espírito anticristo. Porque a amargura é a confissão de quem está dizendo, eu sou o anticristo. Porque a pessoa amargurada está dizendo inconscientemente que o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. Porque a conta está lá para ser paga. A pessoa está amargurada porque acredita que o outro tem que pagar a conta. E o sacrifício de Jesus não foi o suficiente. Então não perdoar é dizer que o sacrifício de Jesus pelas pessoas não foi o suficiente. Porque você está acreditando que a conta ainda precisa ser paga. Você está entendendo, irmãos? Isso é anticristo. E a amargura contamina muitos, é isso que a Bíblia diz.
contamina. Há muitos que a boca fala, que o coração está cheio. Hebreus 12:15, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Porque um coração amargurado nunca irá conseguir mostrar aos outros um Deus que é santo. Não vai conseguir. Porque a verdadeira santidade não é para que eu veja Deus. A gente pensa que é isso, né? Eu vou buscar Deus e aí os meus olhos vão flamejar igual Moisés, que desceu do monte, cheio do poder. Era tão hipócrita isso que Moisés tinha que pôr o véu para as pessoas pensarem que o rosto dele estava brilhando quando não estava mais. Sabe o que é santidade? É para que Deus seja visto em mim, não é para que eu veja Deus. Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver em paz com todos e uma vida santa. Se isso não acontecer, viver em paz com todos, não verá o Senhor. Qualquer raiz de amargura brotando, irmão, o homem não pode ver Deus. Você está entendendo? Olha, se Jesus lá na cruz tivesse rangido os dentes de raiva, sabe assim, crucificando e os homens ali blasfemando e ele já rangeu os dentes de raiva. Se Jesus tivesse apertado os dentes, eu e você não teria visto a Deus. Porque a expressão da pureza de Deus estaria comprometida pela mínima raiz de amargura. Deus não pode ser visto através de mim quando há amargura. Eu não sou a expressão fiel de quem Deus é quando existe amargura. Por isso que perdoar não é um dever, não é se eu devo. Perdoar é poder. E quem tem a natureza de Cristo não consegue não perdoar. De modo que quando alguém peca contra você, já existe uma crise maior em você do que o pecado cometido contra você. Essa crise se chama uma crise de amor. A crise de perdoar o outro antes mesmo que o outro peque contra você. A crise de amar o outro de modo que pecado nenhum pode superar a crise de amor que existe no seu coração. Então, irmãos, o outro não consegue apresentar para mim um problema maior do que o que eu já tenho a favor do outro, que é amar o outro, mesmo eu não querendo amar. Mesmo se eu quisesse não amar, eu não conseguiria não amar, porque a natureza de Cristo em mim me impede de ter raiva, a raiva que eu até gostaria de ter, porque a minha carne quer ter raiva, por causa da circunstância que eu até teria direito de ter raiva, mas o Espírito de Cristo que habita em mim não me deixa. Você está entendendo, irmãos? Olha a diferença quando você anda num lugar de natureza celestial, irmãos. O perdão destrói a minha raiz de iniquidade. Eu vou repetir. O perdão, a origem do perdão é para destruir a minha raiz de iniquidade. Por isso que a confissão do pecado não é para ser perdoado, é porque fui perdoado. Eu não me arrependo para ser
perdoado como muita religião prega por aí. Se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Não, Deus já te perdoou, independente do seu arrependimento. Na verdade, eu só me arrependo porque eu fui perdoado. Então, a consciência de perdão que me induz ao arrependimento. Quando eu ganho a consciência de perdão, isso me leva ao arrependimento. E quando me leva ao arrependimento, aí sim eu entro no ambiente de salvação. Por quê? Porque o arrependimento vai limpar a iniquidade. E se limpar a iniquidade, eu vou caminhar na vontade de Deus. Porque o que me impede de caminhar na vontade de Deus é a iniquidade. Irmão, se eu não perdoar, eu posso estar inclusive impedindo o outro de ter essa consciência de arrependimento. A pessoa que você não perdoa está sendo impedida de receber a consciência de arrependimento para que ela também possa ser alcançada. Por isso que o perdão antecede o arrependimento. Olha aí, irmão, quer ver avivamento? Perdoa. Você vai ver um avivamento acontecendo na vida do perdoado. Romanos 5,6, Paulo diz, olha aqui, só para não ficar nas minhas palavras, porque tem gente que fala assim, não, isso é heresia. Como assim? Perdão depois arrependimento. Tem que se arrepender, irmão. A mensagem do evangelho é arrependimento. Então presta atenção. Romanos 5,6. De fato, devido ao tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu por quem, gente? Ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, por um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor ainda quando éramos pecadores. Ele ainda usa um exemplo assim, é difícil que alguém morra por alguém. Talvez por uma pessoa boa, mas por gente ruim igual eu e você, Cristo fez isso. Quando nós éramos pecadores. Por isso que Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O perdão já existia, irmãos. E aí quando eu confesso o pecado, eu quebro a raiz do direito. A confissão quebra qualquer direito que eu teria sobre o seu pecado. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então presta atenção, a confissão não trata o pecado. A confissão é para arrancar a raiz da iniquidade. Ela purifica de toda injustiça. Quando eu confesso a Deus, eu recebo então o entendimento da natureza de Deus. Tiago 5,16 diz, portanto, se vocês confessarem os seus pecados uns aos outros, orando uns pelos outros, vocês serão curados. Porque quando eu confesso ao outro, eu estou dizendo agora para o outro, você tem o direito agora de errar comigo também. Porque agora já não existe mais uma parede de iniquidade que me separa de você. Eu estou vindo até você e estou confessando o meu erro com você. Não tem mais parede de iniquidade entre nós. As verdadeiras amizades são inabaláveis quando não existe mais paredes de iniquidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Um verdadeiro amigo fala para outro amigo, qualquer besteira que você fizer, fala comigo. Pode falar comigo, porque comigo você já está perdoado. Por quê? Porque eu vou ser o prumo, eu vou ser a régua fiel, que vai permitir você voltar ao lugar de eternidade. Quem está entendendo? Porque eu posso ser para você uma memória de eternidade através do perdão.
Mas eu não serei para você a sua lembrança do seu pecado. Porque a falta de perdão é isso, é uma acusação ao pecado do outro. Porque toda vez que você encontra uma pessoa amargurada com você, o que ela faz? Vira a cara, não cumprimenta, não conversa, te trata mal. Que lembrança ela traz? A lembrança do pecado que você cometeu contra ela. Mas quando você é abraçado, amado, a pessoa se torna a lembrança do eterno. Hebreus 8:12 diz, porque Deus disse assim: serei misericordioso com as suas iniquidades, e com as suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus falando para nós: não me lembrarei mais dos seus pecados. Está tudo certo, estamos juntos. Deixa eu te perguntar uma coisa: Deus esquece? É isso que está escrito? Me ajuda aí, gente, vocês são inteligentes. Deus esquece? Não, não é isso que está na Bíblia. Está dizendo que Ele não lembra. Não lembrar é não esquecer? Não. Não lembrar é decidir não lembrar. Por isso que a Bíblia vai dizer, um salmo inspirado por um homem de Deus, Davi, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, eu vou lembrar do que eu tenho que lembrar. Então Deus não esquece. A Bíblia diz, Ele está dizendo aqui: as suas iniquidades, seus pecados, prevaricações, não me lembrarei mais. Ele não esqueceu. Ele decide não lembrar. Deus não tem amnésia. Agora, como é que Deus consegue não lembrar, sendo que Ele não esqueceu? Porque Deus tem na memória o sacrifício do seu Filho a favor de toda a humanidade. É o que está na memória, porque Cristo é um memorial que me ajuda a não lembrar. Não, vou repetir isso. Cristo é o memorial que me ajuda a não lembrar mais das amarguras. Se eu perder a memória do que é eterno, se eu perder a memória do Cristo, eu vou destruir as lembranças e vou cair na amargura. Se eu não olhar para as pessoas com a memória do eterno, as lembranças do que o outro fez de certo ou de errado vão destruir a nossa relação. Por isso que nós devemos ser como Cristo. Nós não somos cristãos, não fomos chamados para ser a imagem de Jesus. Então nós devemos ser como Cristo, como memoriais de eternidade uns para os outros. Por isso que nós devemos tratar as pessoas não segundo aquilo que se lembra, mas segundo a memória da eternidade. Não segundo o que eu lembro do que ela fez, mas a memória do Cristo. Está entendendo, gente? A memória do sacrifício. E Paulo vai dizer isso, 2 Coríntios 5,16, diz assim: irmãos, daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ou seja, você não vai olhar mais para o irmão segundo o pecado do irmão. Você não vai mais olhar para as pessoas segundo o erro das pessoas, não mais segundo a carne. Pois assim, alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, por intermédio de Jesus, e nos deu, a mim, a você, nos deu o ministério da reconciliação.
O que é o ministério das reconciliações? É não tratar mais as pessoas segundo o pecado, mas ser para elas o prumo fiel, a régua fiel, que independente do que está torto na vida dela, eu permaneço fiel para ser para ela a luz, a direção. Aleluia! Que reconcilia, que leva de volta a eternidade. Nós vamos nos tornando o ponto de reconciliação do lugar de onde todo ser humano um dia saiu com a queda. A nossa origem, irmãos, é Deus. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível em amor. Essa é a nossa origem. Por isso que o plano de Deus ao homem é reconciliar o homem de volta ao eterno. Esse é o problema da religião. A religião tirou o Cristo de Jesus. Quem é o Cristo? É aquele que morre pela humanidade. Quem é o Jesus? É o que abençoa, é o que dá a bênção, é o que salva. Quem é o Cristo? É o que morre. A religião tirou o Cristo e deixou só Jesus. E aí Jesus, na visão religiosa, é o que protege, é o que inclusive protege você do pecado dos outros. O Cristo não. O Cristo revela o paterno, onde passando pela cruz, nós podemos ser reconciliados. E é aqui que a religião nos engana. A religião mentiu para nós sobre sentido e propósito no reino de Deus. Porque Jesus me protege do pecado dos outros, então eu, de forma espiritualmente, acredito na divisão de pessoas. Eu trago para o ambiente espiritual. Está aí porque tem tanta mensagem egocêntrica na igreja, onde a pessoa diz que eu vou ser exaltado diante do irmão que pecou contra mim. Você já viu gente pregando isso, cantando isso? Quem te viu passar na prova, não te ajudou, vai se arrepender, você vai estar no alto. O outro que não te ajudou vai estar no pó. E por aí vai, uma série de aberrações, onde diz que eu tenho que excluir da minha vida as pessoas que erraram no meu conceito. Se afaste das pessoas tóxicas. Você já viu esse tipo de mensagem? Onde diz que eu não sou obrigado a conviver com quem não soma na minha vida. Tem gente que diz assim: na minha casa só entra os bons. Só os bons, não qualquer um que entra na minha casa não, só os bons mesmo. Não, tem que colocar os mais miseráveis. Você não é luz do mundo? Você não é um farol? Essa casa tem que ser casa de salvação, casa de cura. Aí o diabo, para mentir para o homem, fez ele se apegar ao religioso. Irmão, toda mentira começa no pressuposto de uma verdade distorcida. Por isso que a religião é a maior sedução da serpente. Se você comer do fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Religião, isso aqui é religião. O apego à religião faz o homem se expressar de forma mentirosa. A forma mais enganosa e mais mentirosa daquilo que realmente Deus é, se chama religião. A cruz de Jesus, ela vai livrar você da expressão da divindade, a expressão da religião, para revelar a paternidade.
Irmão, a defesa da minha divindade, a defesa da minha religião, faz eu ser a minha pior mentira. Mas se eu sacrificar a minha divindade em favor do meu irmão, as pessoas podem conhecer o Pai através de mim. O que Jesus fez, irmãos? Sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, ele se esvazia da divindade. Ele se esvaziou, assumiu a forma de homem. Como homem, foi lá, subiu no madeiro, morreu, rendeu-se. Cara, foi assim que Deus é revelado, o paterno é revelado. E a gente está tentando mostrar através da divindade, do quanto eu oro, do quanto eu jejuo, do quanto eu busco, do quanto eu pago o preço, irmão. Por isso que comigo só vai andar os bambambam espiritual, porque nunca vai revelar o paterno. Porque o engano da religião faz o homem fazer juízo de mérito. A mesma concupiscência que está lá no mundo está às vezes dentro da igreja, disfarçada de prática religiosa. Como é que começou esse negócio se não foi com a religião? Caim matou Abel por causa do quê? Por causa de um culto. O cara matou o irmão dele por causa de um culto. Porque Deus aceitou o culto de um e o outro não foi bem aceito. Aí o que Caim fez? Juízo de mérito. Foi lá e matou o irmão. Sabe, foi isso que a serpente plantou no coração da humanidade. Uma falsa divindade. Uma falsa religião. Por isso que você vê irmão matando irmão. Porque em verdade vos digo que se você fala mal do irmão, já o matou. Já é homicida, não é isso que Jesus disse? Em verdade vos digo, não adulterarás. Se você olhou para a mulher, já cometeu adultério. Em verdade vos digo, não matarás. Mas se você falou mal do seu irmão, você está matando ele. É homicida. Aí o homem diz que adora a Deus, mas na verdade ele se tornou o Deus dele mesmo. Ele está na igreja, está no culto, está na religião. Quem é o Deus da religião? O homem. A verdadeira divindade só pode ser revelada se eu crucificar a minha divindade. Se eu crucificar o eu que existe em mim. Isso é evangelho puro. Sacrificar o meu eu em favor do meu irmão. É por isso que o clamor e a oração legítima é aquela que é feita em favor das relações. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 4:1. De onde vêm as guerras de vocês? De onde vêm as pelejas de vocês? Porventura não vem dos deleites de vocês? Das cobiças de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Vocês matam. Vocês são invejosos. Aí ele diz o seguinte: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para gastar no próprio deleite. Porque a tua visão é individual. O teu tipo de evangeliquez é individual. Religioso. Tem a ver com as suas expectativas. Tem a ver com os seus interesses. Por isso você não consegue ser o sacrifício na vida do irmão. É mais fácil matar o irmão. Efésios 4:3 diz: só tem um Deus, um Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, para todos. Coletivo, irmão, não é individual. Por isso que Jesus, ele veio para revelar o Cristo. O Cristo. Jesus não veio para revelar o Jesus. Jesus veio para revelar o Cristo. Como? Quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. E como Cristo se deu por todos, ao entregar a minha vida ao outro, na forma de perdão,
eu estou apresentando Deus na forma de paternidade. Você está entendendo? Foi isso que Jesus fez e é isso que nós temos que fazer. Irmão, se não formos ao Pai, o Deus que nós estamos pretendendo é uma mentira. Não é verdade. É um falso Deus, onde eu vou sacrificar os outros em favor do meu falso Deus, que sou eu mesmo. Mas o exercício do perdão é uma prática onde eu sacrifico o meu falso Deus, o meu eu, em favor do meu irmão. É só assim que nós vamos revelar o Cristo. O devoto do falso Deus até acredita no perdão, de forma distorcida. Exemplo, eu tenho que perdoar. É uma obrigação moral. Aí nasce a ideia: perdoo, mas não sou obrigado a andar junto. A ideia da distância e da separação, acompanhada com o discurso do perdão. Não dá mais, mas está perdoado, mas está perdoado, mas para ser para lá, eu para cá. E nós temos que absorver a natureza de Cristo. João 10:17. Por isso o Pai me ama. Por quê? Porque eu espontaneamente dou a minha vida para torná-la a tornar. Ninguém tira a minha vida de mim, disse Jesus. Eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar. Não existe discussão quem está certo e quem está errado. Você percebe que não tem discussão certo ou errado? Sempre que você discute o certo e o errado para servir alguém, a iniquidade está em ti. A característica principal da iniquidade é a presunção do acerto. Olha o exemplo do filho pródigo. Irmão, o pai tinha 2 filhos. O que fez tudo certinho, ele tinha a presunção de acerto. E era o cara mais enganado da história. O que fez tudo errado, que você conhece a história, se arrependeu e voltou para a casa do pai. Mas o que ficou, o cara mais perdido que estava ali era aquele ali. Ele tinha presunção do acerto. Pai, o senhor nunca matou um cabrito para mim. O senhor nunca fez uma festa para mim. O senhor, olha, esse aí só deu trabalho. Só desgosto. O pior pecado que um homem pode cometer é a presunção de estar certo. Por quê? Porque a presunção de estar certo é anticristo. Irmão, o erro denuncia a nossa ignorância, mas a presunção do acerto vai denunciar a sua soberba, vai denunciar a sua cobiça. Porque a pessoa está cobiçando a pessoa que eu acho que eu mereço. Em vez de sacrificar tudo que você tem de direito em favor da relação com o outro. Isso é perdão. Onde eu não tenho que esperar que a pessoa se arrependa para que eu possa perdoá-la. Quando eu preciso que o outro se arrependa para perdoar, isso revela o falso Deus que está em mim. Não, se pedir perdão, está tudo certo. Se não se arrepender também, deixa para lá esse negócio aí. Quem não quer nada com Deus, não é assim que a gente faz com o nosso coração de pedra? Aí eu continuo preso ao mérito da questão. Aí eu olhava, deixa eu ver, vou observar o seu arrependimento, para depois saber se eu te perdoo. E o arrependimento está condicionado ao perdão. Não é mérito, é graça, irmãos. Se você precisa se arrepender para que eu perdoe você, isso é mérito.
Mas se eu perdoo você, independente do seu arrependimento, isso é graça. A Bíblia não ensina a gente nem a pedir perdão, você sabia disso? Não ensina. A Bíblia ensina você a confessar pecado. Pedir perdão é uma coisa, confessar pecado é outra. Porque pedir perdão é presunçoso, sabia? Normalmente, quando você pede perdão, você também já está condicionando a maneira que você quer ser tratado. Foi o que o filho pródigo quase fez. Porque ele falou: vou voltar para o meu pai, vou pedir para ele me aceitar, nem que eu trabalhe como um dos funcionários lá da empresa. Ele estava pedindo perdão, porque ele foi ensaiando, ele, voltando para casa, ele falou: vou falar isso, vou falar aquilo e tal. Mas quando chegou na hora H, o pai nem deixou ele falar. O pai já meteu um anel, meteu uma roupa, fez a festa, ele nem precisou falar nada. O pai impediu o filho de cometer a presunção do ato de pedir perdão. Ele só confessa: pai, pequei contra ti. Pronto, não precisa de mais nada, meu filho. Aí no lugar de só confessar pecado, a pessoa pede perdão porque está dizendo como ela gostaria de ser tratada. A partir do meu arrependimento, eu quero garantir que você me trate bem. Você já viu essas tretas de família, de casamento? Que aí, pastor, mas ele já me perdoou, mas eu não sei o que, já falou que já me perdoou, mas não... Fica jogando na cara da pessoa toda hora. Mas você não vai me perdoar de novo? Vai falar desse assunto de novo, de novo, de novo? Eu vou repetir: gente arrependida não pede perdão, só confessa pecado. Gente arrependida está disposta a ser tratada do jeito que for, porque reconhece o seu erro. Então não tenha presunção de ser tratado melhor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. O filho pródigo ensaiou o perdão, o pai não deixou. O pai destruiu a ideia de justiça própria. Qual que era a ideia de justiça própria? Me aceita como um empregado, pai. Aí o pai vem e revela a paternidade e põe o filho no lugar de honra. Uau! Você já leu a oração do Pai Nosso, irmãos? A gente acha que a religião ensinou para nós que a oração do Pai Nosso é rogativa, mas a oração do Pai Nosso é afirmativa. Toda vez que você for falar com Deus, você tem que entender que Deus é um pai, irmão. Você não vai lá para ficar pedindo, você vai para conversar. É afirmar. Está lá em Lucas 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Isso aqui não é rogativo, é afirmativo. Ele está dizendo assim: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Sabe, ele está afirmando. Ele está afirmando. O Senhor dá o pão de cada dia. Está afirmando, ele não está pedindo. O Senhor perdoa as nossas dívidas porque nós perdoamos os outros. Ele está afirmando. Por isso que Jesus disse para não buscar Deus, tentando convencer Deus de tanto pedir. Para de pedir, irmão. Mateus 6,25. Não andeis cuidadosos pela vossa vida, nem pelo que haveis de comer e beber, o que haveis de vestir, nem tampouco pelo corpo, nem pelo que o dia de amanhã, o amanhã pertence a Deus. Não gasta tempo orando, pedindo, porque o Pai sabe o que você precisa. Busca o reino, busca a justiça. Não seja como os pagões. Eles acham que pode convencer Deus de tanto pedir. Por isso que a oração modelo é afirmativa, onde você diz quem Ele é, onde você expressa a vontade de Deus que já está estabelecida. Qual? Perdoar os meus irmãos assim como Ele me perdoou.
Seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é no céu. É afirmativo, irmão. Eu estou me submetendo a uma expressão do que é eterno. Vem na terra como é no eterno. Não nos deixe cair em tentação. Qual tentação? Qual que é a nossa tentação? Usar o poder para suprir a nossa necessidade, usar uma liturgia para entender os nossos interesses, ou a espiritualidade para garantir a minha proteção. Isso é religião. Essa é a nossa tentação, cair para a religião. Convencer Deus a partir do que eu acho que eu estou precisando e que eu quero que Ele faça por mim. Na oração modelo, eu preguei aqui outro dia, ceia passada. Na oração modelo, o pão é nosso e o pecado também é nosso. O pecado do meu irmão também é meu, eu assumo a responsabilidade. Sabe o que é cair em tentação? É achar que o pão é meu, mas o pecado é seu. O pecado é seu. Teu é o reino, o poder e a glória. Afirmativo. Não é rogatório. Mas a religião colocou uma inflexão rogatória, onde Deus tem que fazer o que eu vou sugerir para Ele fazer. Aí você constrói uma relação em cima de uma expectativa de futuro, quando você deveria ser a expressão daquilo que é eterno, a expressão do agora, a expressão do hoje, sem expectativa de futuro. Olha o exemplo de Abraão. Quando Deus pediu para Abraão entregar o Isaac, foi para ver se Abraão era capaz de entregar? Ou foi para mostrar para Abraão que Deus já havia feito por Abraão? Porque quando Abraão chega com o cutelo na mão para degolar o próprio filho no altar, quem está lá? O Cordeiro de Deus. Ei, não faça nada, Abraão, eis o Cordeiro de Deus. Ali era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus pediu para Abraão entregar o Isaac para mostrar para Abraão o que ele já tinha feito por Abraão. Então, irmão, grave uma coisa: quando Deus pede para você uma coisa, não é para saber se você é capaz de entregar, é para que você saiba que Ele já fez por você, porque Ele não pede nada para você que Ele já não tenha feito primeiro por você. Então pensa comigo, querido, Deus não poderia ter impedido a tal da Eva de comer daquele fruto proibido? Não, Ele podia ter colocado um anjo no jardim ali, de vigia, que na hora que a serpente chegou ali para uma conversa com a Eva, o anjo aparecesse e falasse: ei, tu toma atenta aí, não fica conversando com essa porcaria aí não, você vai cair, não toca nisso não. Não podia, irmão? Ou Deus não poderia não ter feito? Por que Deus fez aquele trem, irmão? Por que Deus botou logo lá no centro o jardim do Éden, onde o homem e a mulher viviam, bota lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus não poderia não ter feito essa árvore, pensa. Ou podia ter botado fora do jardim pelo menos, mas botou lá dentro. E a Bíblia diz que o fruto era bonito, era agradável para comer, ainda devia ser a árvore mais suculenta do negócio. Por que Deus fez assim? Você consegue responder essa pergunta? Por que Deus permitiu isso? Depois de tudo que eu preguei para você, você consegue responder essa pergunta? Eu acho que você consegue. Deus permitiu para nos ensinar o que é ser fiel. Deus permitiu, por isso que eu falei, irmão, que o erro, o pecado, o primeiro pecado foi um erro premeditado. Deus permitiu para nos ensinar, independente dos nossos erros, para nos ensinar que Ele continua nos amando, para nos ensinar que mesmo que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Nós pecamos,
O pecado nos separou de Deus, não ele. Ele permanece no mesmo lugar, mãos estendidas para salvar, ouvidos atentos. Nós pecamos, e o que Deus faz? Ele assume a culpa como alguém que tem responsabilidade. A Bíblia diz que Cristo levou no madeiro os nossos pecados, a iniquidade, o nosso castigo estava sobre ele. Ele envia o seu filho que sobe no madeiro. Deus não culpou o homem como alguém que tem direitos, mas ele assumiu a responsabilidade antes da culpa. Por isso que em questões de conflitos, grava isso aqui é muito importante para você sair daqui para aplicar esse negócio. Você gravar essa frase, tá bom. Em questões de conflitos, não interessa quem foi o culpado. Sabe o que interessa? Interessa quem foi que assumiu responsabilidade. Porque isso é Cristo. Porque perdoar é assumir a responsabilidade do pecado do outro. A religião quer tratar arrependimento na base da culpa, não da responsabilidade. Está entendendo? Por isso que tem irmão que fala assim: eu não vou lá orar na casa do fulano, não, porque o fulano está com a vida toda errada. Eu é que não vou entrar nisso aí, isso é ele com Deus e dê consequência dele. Ele está pagando o preço. Eu não vou ajudar alguém que está pagando o preço dos seus erros. Isso é religião, irmão. O perdão não é para resolver a culpa. O perdão é para ver quem é que vai assumir a responsabilidade quando existe culpa. Olha o exemplo de Jó. Deus contrata o diabo para fazer um serviço na vida de Jó, no intuito de devolver Jó para Deus. Pode isso, Arnaldo? Porque você sabe, né? O diabo apareceu lá no céu. Você já leu o livro de Jó? Aí Deus começa uma conversa falando do Jó. Deus é que põe o Jó na mesa. E aí o diabo é meio que contratado para fazer um serviço. O que nós aprendemos na história de Jó? Nós aprendemos, irmãos, que Deus desconstruiu tudo que na cabeça de Jó era religioso. Tudo que Jó pensava ser. Porque se você for ler, você vai ler lá o livro de Jó, ele vai debater com Deus, ele vai discutir sobre as coisas morais da sua mentalidade religiosa. E Deus olha para ele e fala assim: você acha que sabe muito, né? Onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas no lugar? Onde é que você estava quando eu fiz separação de águas? Quando eu criei o sol, os cosmos? Você não estava, porque você não era. O falso Deus de Jó foi desconstruído. Irmãos, o falso Deus é aquele que nós adoramos sem perceber. É o nosso eu. O que Jó entendeu de Deus deixou Jó limitado para conhecer Deus. Porque um entendimento vai limitar você, impedindo você do conhecimento de Deus. Por isso que quem acha que sabe, não sabe. O perdão é essencial na construção do conhecimento. O verdadeiro conhecimento só pode vir a partir de humildade. Por quê? Porque só nasce a partir de perdão. Agora, a amargura é a forma como eu escravizo o meu entendimento, irmãos. Perdoar é sacrificar o entendimento de justiça que eu mesmo criei. Lembra dos discípulos na estrada de Emaús? Cara, Jesus andou com eles 12 quilômetros.
Você já fez uma caminhada de 1 quilômetro, meu amigo? Não, Jesus andou 12 km, pregando uma mensagem expositiva. E eles não conheceram a Jesus. Mas quando Jesus repartiu o pão, eles o conheceram. Não. O que representa partir o pão, gente? Partir o pão representa o Cristo crucificado. Ele é como um pão partido. O que é o pão partido? É a ruptura da integridade. É o pão partido. Se o pão que eu lutei tanto para chamar de meu não for partido em favor dos meus irmãos, os meus olhos não serão iluminados pela glória de Deus. O pão precisa ser partido para que o Cristo seja revelado. Por isso que santidade não é comer o pão sagrado, santidade é repartir o pão consagrado. É repartir o pão partindo. Por isso que o justo nunca terá falta de pão, irmão. Fui moço, me tornei velho, Salmo 37, versículo 25, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E aqui não está falando do pão para mim, está falando do pão para repartir. Porque o pão na vida do justo não tem liturgia de ser comido. O pão na vida do justo tem a liturgia de ser repartido. O compromisso de Deus, irmãos, é com a justiça e não com as nossas crenças. Deus quer nos fazer um instrumento de justiça, se você se expressar através dele pelo perdão. Você está entendendo? Quando Jó entendeu o seu lugar, que não é mais um lugar de lealdade, mas é de fidelidade, e depois de tantas tentativas de tentar provar para Deus lealdade, Deus mostrou que esperava dele fidelidade. E aí ele começa a falar: ah, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu me abomino, eu me arrependo, eu me esvazio, falei de tudo que eu não sabia, que eu não entendia, que eram inescrutáveis ao meu entendimento. O cara começa a se humilhar. E depois o que aconteceu? A Bíblia diz que ele orou pelos seus amigos. Ele orou pelos seus amigos que julgaram Jó. Os amigos que abandonaram Jó. Ele começa a orar. Ele não pediu para ser curado, ele não pediu para o casamento ser restaurado, ele não pediu pelas finanças, ele não pediu os filhos que morreram de volta. Ele orou e orou pelos amigos, e orar pelos amigos é perdão. Aí depois que ele fez isso, Deus restituiu tudo. Por que você acha que Jesus disse: ore pelos seus inimigos? Orem por aqueles que te perseguem, para que você aprenda a exercer perdão. Quando você ora pelo teu inimigo, não é o teu inimigo que é abençoado, não, irmão, é você. Mateus 5,3. Olha as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram, eles serão consolados. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você percebe que as bem-aventuranças, que é o estatuto legal do nosso cristianismo moral, está baseado nas nossas relações. Por isso que a nossa tristeza não deve ser por conta de uma ofensa sofrida. A nossa tristeza tem que ser por nós, por causa de uma relação quebrada, não por causa de uma ofensa sofrida. Jesus nunca chorou por causa dele mesmo. Vai lá na Bíblia, você vai ver, Jesus chorou. 2 vezes você vai ver Jesus chorando
nas Escrituras? Ele chorou por Jerusalém, porque olhou a cidade que seria sitiada, destruída, e chorou num velório, onde haviam pessoas sofrendo a dor da perda de um irmão. Jesus sofre pelos irmãos, nunca chorou por si mesmo. Sabe, irmãos, o perdão faz com que eu não saia do lugar onde Deus me estabeleceu para a eternidade. É como um fiel, onde a relação será reconciliada. É como uma régua, um esquadro fiel. O outro vai errar comigo, mas eu vou permanecer aqui, fiel. Por quê? Porque a relação será restaurada. O arrependimento do perdoado, depois de receber o perdão, traz ele de volta ao lugar aonde o fiel está. Quem está entendendo o que eu estou falando? O arrependimento reconcilia, porque a iniquidade é tirada. Para ter arrependimento tem que ter perdão. Por isso eu tenho que ter fidelidade. Eu vou me permanecer fiel, ainda que você seja infiel, eu fiel, porque eu vou te permitir ao arrependimento, e ao arrependimento a iniquidade vai ser tirada, e quando a iniquidade for tirada, a relação é restaurada. O arrependimento remove da minha vida aquilo que produzia pecado. Uma pergunta que muita gente faz: como eu sei que eu perdoei de fato? Talvez alguém gostaria de fazer essa pergunta aqui hoje. Como é que eu sei? Por quê? Porque ainda existe dor no meu coração, pastor. Eu sinto dor. Será se eu não perdoei? Quem disse que o perdão te torna insensível à dor, irmão? O perdão é acompanhado de dor. As pessoas tendem a confundir perdão com confiança. Isso também é um outro erro. A pessoa é perdoada, mas a confiança é quebrada. E a confiança vai ter que ser reconstruída. O fato de eu perdoar não poupa o outro da tristeza da confiança quebrada. O perdão não é para recuperar as nossas emoções. O perdão é para recuperar a relação. É para que a relação seja reconstruída. E isso é necessário. Necessário é oferecer ao outro a tristeza sem amargura. O exemplo, irmão, de adultério. Quantos casamentos você conhece que sobrevive a uma traição de adultério? É muito raro, sim ou não? É mais fácil separar do que perdoar num casamento, porque você vai ter que lidar com a tristeza da confiança quebrada. E o perdoado, ele vai ter que ver que doeu pra caramba. O perdoado vai ver no outro que foi traído, que esticou os tendões no limite. E eu já sentei com casais para conversar, e o cara diz: pastor, fica jogando na minha cara, não sei o quê, um minuto que eu chego mais tarde, já fica brigando, acontece não sei o quê. A pessoa quer ter direito, fala: não perdoou, pastor, não perdoou, não está tudo certo, por que fica com essas desconfianças, com essas coisas? Cara, você tem que entender uma coisa: a confiança precisa ser construída, e o cara ainda quer ter direito. Olha só como a pessoa ainda faz juízo de mérito, quer ter direito de debater alguma coisa. Vai ter que engolir essa bola, meu amigo. Se há arrependimento, a sua confissão de pecado é assumir a bola, é dizer: não, eu vou aceitar ser tratado do jeito que for preciso, até que o outro seja curado. Está entendendo? Sabe, irmãos, Jesus sangrou, Jesus agonizou, ele foi rasgado, foi tenso, esse perdão foi tenso.
mas foi por amor. Perdoar é isso aí, é ir para a cruz pelo pecado do outro. Então o perdoado tem que conhecer esse sacrifício. Perdoar é sentir dor, perdoar me faz sofrer. É uma angústia que não pode virar ansiedade, porque se virar ansiedade, vai se tornar uma amargura, e aí vai deixar de ser perdão. A angústia me leva ao sacrifício, beleza, é acompanhado de dor, faz parte. Como você acha que será o nosso corpo glorificado, irmãos? Para encerrar agora a pregação assim com chave de ouro, a Bíblia não diz que nós subiremos e teremos um corpo transformado e tal? Você conhecia isso? Como é que você imagina que será esse corpo transformado? Só para a gente botar a cerejinha do bolo no fim da administração. A Bíblia diz que Cristo aparece no corpo glorificado lá na transfiguração. As marcas dos cravos, as cicatrizes permanecem. Você vai ver lá em Apocalipse, com as mãos furadas. Se eu dissesse para você que o corpo transformado, porque tem gente que fala assim, pastor, pelo amor de Deus, na ressurreição, meu corpo transformado tem que me deixar uma irmãzinha igual a Gisele Bündchen. Pelo amor de Deus, Jesus me abençoa e me transforma bonitinha. Se eu dissesse para você que esse corpo transformado, irmão, são as marcas, as cicatrizes, as cicatrizes da dor, do sacrifício, de tudo que você fez para revelar o Cristo, de todo o madeiro que você subiu para ser a expressão fiel de quem Ele é. Por isso Filipenses 4:8, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram, façam isso, e o Deus de paz seja convosco. Que você saia daqui desafiado a viver essa palavra, meus irmãos. Quem puder, assiste de novo, escuta de novo, porque eu sei que isso aqui não dá para pegar tudo. Fica de pé comigo, eu quero orar por você. Orialabassuri cantaralamai. Quantos podem dizer naquele dia: trago no meu corpo as marcas de Cristo? Esse é o corpo glorificado que nós teremos, irmãos, naquele dia. Seja marcado pelas marcas de Cristo, pelas marcas de quem perdoa como uma régua fiel, que está disposto a enfrentar qualquer coisa, que nada e ninguém nesse mundo poderá impedir, nada irá nos separar. Feche os teus olhos e adore a Ele. Silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração. Ele nem hesitou.
Seja abraçado por Ele. Sinta o amor de Jesus. Sinta a presença do Pai te abraçando, te enchendo do seu amor. Seja banhado da presença de Deus. Receba o bálsamo de Gileade. No alto do amor, Jesus anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi oferecer um plano que Deus escreveu.